Olá! Hoje temos mais um episódio do Talks com Bia Ferraz com duas pessoas super especiais para mim. Kleber Ribeiro e Fábio Santana, idealizadores da plataforma Strasa. É uma plataforma educacional. Eles vão trazer um pouquinho aqui de como foi, como construíram tudo isso. E a gente vai ter uma conversa muito bacana. E, como tem sempre a primeira pergunta, quem é Kleber Ribeiro? Conta um pouquinho, Kleber. Essa pergunta é sempre muito gostosa de É? responder. Kleber, eu sou um sonhador. Eu gosto muito de aprender coisas desde pequeno. Eu trabalho hoje com tecnologia, mas eu já tinha curiosidade em tecnologia desde criança. Eu adoro idiomas, adoro aprender coisas novas, adoro ensinar pessoas. Eu sou prova disso, tá, gente? Esse sou eu. Muito bem. E quem é Fábio Santana? Me conta, Fábio. Boa pergunta. É? Eu estou tentando descobrir, já são 53 anos. Olha, eu acho que eu estou no caminho agora. Fábio, pô, 53 Também já era para estar num caminho bom. Não, mas eu acho que é que recomeça várias vezes, né? Eu que digo. Então, eu sou um eterno curioso, né? Eu também venho da área de TI, administração, exatas, processos. Eu tenho um pensamento lógico, eu quero debulhar as coisas e entender como elas funcionam ali. Para depois colocar ela na realidade. Enquanto eu não chego neste grau de detalhe, eu não me sinto satisfeito. Às vezes as pessoas acham que eu sou lento. Não, que eu vejo muita coisa para fazer. E aí eu tento enquadrar aquilo numa lógica que depois eu me sinta confortável. É uma espécie de conforto, né? Onde você se sente confortável. Sabe aquele leitinho que você toma e você... Aí, agora eu vou para a cama. Então, é assim que... Que tem que ser para você. Tudo assim muito bem detalhado, muito bem estudado. Dá briga lá em casa, porque quando eu estou fazendo a comida, minha mulher chega na pia querendo lavar a louça, alguma coisa, eu falo, sai daqui. Você está sob sério risco de tomar um prato na cabeça. Te atrapalha? Me atrapalha. O pensamento te atrapalha. É isso? Eu acho que eu sou um pouco autista. E eu tenho, assim, essa... Quando alguma coisa que entrou na minha mente... Eu tenho isso. E sabe, entrou uma coisa nova, eu já olho feio. Tem que terminar a atividade. Tem que respirar, né? Tenho que respirar. Eu falo assim, não, vamos lá, é mudança às vezes é boa, né? Então, vamos analisar... É igual aquele filme do Ben Affleck, O Contador? Iniciar uma atividade tem que terminar a atividade. Como eu me identifico com aquele filme? Caramba, porque eu também sou cheia dos processinhos e não gosto de barulho quando eu estou fazendo alguma coisa, ficar perguntando. Eu não consigo fazer uma coisa e fazer outra ao mesmo tempo. E se alguém atrapalha também na cozinha, me tira toda a organização. Aí esqueço das coisas, eu prefiro fazer focada. Ficar ali, deixa eu fazer. Eu amo foco. Então, o pessoal reclama de trabalho, não. Quando eu estou focado no trabalho, é uma delícia, estou né? Confortável, eu estou na minha caminha, eu estou ali gostoso, quentinho, sabe? Sim. Então esse conforto, essa lógica, foi isso que te levou a se juntar ao Kleber e criar? Não? Como é que foi? O Kleber foi a mudança. Ele foi a mudança? Ele chegou e bagunçou tudo. Ele bagunçou ali. Porque, apesar de gostar de foco, eu sou o contrário. Eu não preciso desse nível de detalhe. Eu gosto desse nível de detalhe quando eu estou estudando, mas eu extrapolo muito mais do que busco o detalhe. Então, quando eu aprendo alguma coisa, da metade para frente, eu estou extrapolando. Entendi. Eu não preciso daquele detalhe. Entendi. Até porque aquele detalhe pode mudar e pode ser um pouco diferente. Então, eu acabo abrindo mais opções porque eu extrapolo diversas possibilidades, eu enxergo diversas possibilidades, eu não preciso do detalhezinho me fechando. Aliás, eu não gosto do detalhezinho me fechando. Bom, eu diria que eu gosto e eu também me pego sempre pensando como é que eu não sou tão perfeccionista, porque senão... trava e a gente precisa passar a rodinha para o próximo. Sim, né? Eu tento me policiar também. Eu falei, não, eu estou muito tempo vendo isso daqui, eu vou passar para a próxima, porque senão eu
né? Fica, né? Tem mais coisa para ver. Mas é legal porque justamente um complementa o outro, porque tem coisas que eu preciso do detalhe e aí ele vai lá e me puxa para ver o detalhe, e tem coisas que não preciso e eu vou lá e não. Esse aqui a Vem, gente- Fábio, vem, Fábio, Bora, né? vamos caminhar. Vamos. Passa para a próxima. Passa pra próxima. E, então, me contem, como foi? Como chegaram à ideia de ter uma plataforma educacional, que é a Estrasa? Como é que nasceu a ideia? Foi você ou fui eu que sugeriu isso? Foi você que sugeriu, a gente estava num almoço de amigos e você deu boa. a ideia e eu já comecei a ruminar e pensar E em fez diversas nascer a coisas. ideia, aí depois... Não, mas sabe quando nasce um comentário do nada, assim? Se a gente fizesse isso... Mas jogando conversa fora, e ele pegou e puxou capivara e vamos. Porque era jogando conversa fora, mas era de uma dor que nós tínhamos, Era né? uma dor. Porque a gente busca informações e a gente busca informações de diversas maneiras. Cada um de nós A sua vai... maneira também, né? Ele tem uma maneira de buscar e eu tenho outra maneira de buscar. Mas ambos notamos que toda a informação que estava sobre um determinado assunto lá, ou em outras plataformas, ou no YouTube, ou em algum lugar, elas tinham um viés mais... um pouco diferente do que a gente buscava. A gente buscava informação crua, informação direta, e eles tinham um viés mais de comercial. Acho que esse é o termo correto. Faz isso que você fica rico. Entendi. Né? Entendi. Faz isso que dá certo. Não pode ser assim. Né? E não é assim, a não gente é sabe assim. que não é assim. O YouTube está cheio dessas coisas. Né? Tá cheio. Porque a gente sabe que até é capaz de Essas ter iscas, pessoas né? que conseguiram fazer isso, mas aí a gente sabe que para cada pessoa que conseguiu fazer isso, tem 2.498 que não conseguiram. E nem vão conseguir, né? E não é a informação não é aquela que ficou rica, a informação é o todo, é o porquê, como funciona, qual é o bit, qual é o byte, de onde vem, para onde vai. E era essa informação que a gente estava buscando. Quando vocês sentaram para, né, tiveram a ideia, conceberam, começaram, os dois estavam no mesmo momento de aprendizado em relação ao que vocês... Não. Porque a gente não falou ainda do que vocês estavam... do que é... do tema da Estrasa. Os dois estavam na mesma página? Não, Você já estava estudando e fazendo, aplicando, e você Sim. também, ou não? Não. Em momentos diferentes? Eu já estava também aplicando, eu também já usava, mas eu não estava na mesma página que ele. Não. Ele te puxou Ele para a me página dele. Acho que é um pouquinho anterior. Como nós viemos do setor bancário, eu me interesso, obviamente, por Sim. temas monetários, temas Entendi. De finanças, mas eu nunca senti a necessidade de falar sobre finanças, falar sobre... Está cheio de gente que fala muito melhor do que eu. Né? Tem muita gente... Sim, de vários anos, décadas aí falando muito bem. Tem gente que não tem nada. Tem então... tanto picareta que vou falar para você. E tá aí falando até pelos cotovelos, né? Tem as duas coisas, entendeu? Então, esses temas... E aí, esse foi um caso de uso em que nós tínhamos gente falando, dando informações e vendendo sonhos. Uma coisa é você dar informação... E a pessoa dali em diante ela segue o caminho dela com aquela informação útil. Outra coisa é uma pessoa que vende sonhos e a pessoa entra naquela conversa. E para quem é pé no chão, crítica, dói ouvir essas coisas, não dói? Para gente que sabe como a coisa realmente funciona? Principalmente quando a gente sabia que o que estava sendo falado era uma bobagem. Uma bobagem, né? Mas a pessoa fala... Não, e se tem gente que acredita, A né? nossa ideia inicial com essa plataforma era justamente ouvir pessoas que a gente considerasse honestas. Falar, olha, tem esse lado e tem esse lado. O caminho, quem vai decidir é você. Né? Eu te dou a informação, faça a sua escolha, certo? Que a gente pudesse destrinchar temas polêmicos de forma fria, de forma análise, sem paixões. Que é difícil. É muito difícil. O ser humano é difícil. Imagina, hoje você vai falar de política, como é que você vai destrinchar não dá. política sem paixões? Não tem como. Hoje está difícil. Inclusive porque a mim me parece que a maior parte das pessoas, ela
quer ouvir você, desde que você diga o que ela quer ouvir. Se você falar para ela que ela não vai ficar rica fazendo alguma coisa, ela não quer ouvir. Ela quer ouvir que vai ficar rica. Ela quer ouvir que Ela vai quer ser ser fácil. motivada, né? Ela quer ouvir que ela não precisa ter conhecimento necessário para tomar uma decisão. Ela quer ouvir que a responsabilidade da decisão não precisa ser dela. Verdade. Só que o que a gente sabe é que toda vez que você abre mão da sua responsabilidade sobre um determinado assunto, você se torna cativo de quem toma a responsabilidade para si. E quem toma a responsabilidade para si pode cobrar um determinado valor por isso. E você vai pagar para que ele tome a decisão por você, mas quem vai arcar com a consequência é você. Principalmente se estivermos falando de investimento com o próprio dinheiro. A consequência do seu investimento, quem vai sofrer é você, não risco. quem tomou a decisão por você. É um risco. Então, Exato. haviam diversos assuntos que a gente poderia ter abordado, tantas coisas polêmicas que a gente poderia ter falado, e nós vamos fazer os dois lados. Nós vamos entregar para quem nos procura, nós vamos fazer um portfólio, vamos entregar para quem nos procura os dois lados da moeda. Sempre de forma honesta, com uma pessoa que nos ajudaria, um especialista, que a gente julgasse que pudesse ter esse equilíbrio, certo? E a gente começou com vários casos de uso. Não vamos falar de quê? Não vamos falar de autoconhecimento, não vamos falar de Filosofia. Filosofia. A gente falou muito de filosofia. Até porque vocês têm muita bagagem. O Kleber eu sei que tem. O Fábio Kleber é filósofo moderno, né? Quem me dera, quem me dera. Estoico, ele é estoico. Estoico. Estoicismo, na veia. Então, o Kleber, ele é libertário na época, ele era libertário. Ainda é libertário, não? Ele mudou, não sei. O termo libertário traz muitos entendimentos, né? Então, eu sou libertário, mas é engraçado porque assim, o termo libertário ele vem do século passado, um livro, o Seu Inimigo, o Estado. Mas o termo foi cunhado só porque as pessoas acabaram esquecendo que a filosofia antiga já ensinava você a ser um libertário. O ser libertário nada mais é do que gostar de individualidade e aceitar as consequências por todas as decisões que você toma em todos os aspectos da sua vida. E aceitar as consequências de todas as decisões que você toma significa não permitir que ninguém tome as decisões por você. Menos ainda o Estado. O que não acontece. Exatamente. É porque o Estado gosta de se meter em todas as facetas das nossas vidas e isso não é legal. Não. E eu sempre... Quando ele falou isso para mim, desculpa cortar, quando ele falou isso para mim, pô, você é hippie, cara? Que treco é esse? E é o exato contrário, né? É o exato contrário. Aí eu achei que ele era militante de alguma coisa, libertário. Eu sempre fui liberal economicamente, na economia, né? Eu acho que tem que ter liberdade econômica. Isso veio da parte de finanças e tal. E na parte, sei lá, de comportamento, eu não ligava, sei lá. Nem pensava sobre, nem né? pensava sobre isso, não estava na agenda do dia, né? E hoje, hoje essa polarização, ela permeia toda a nossa sociedade. É o assunto, tá, o assunto do dia, ninguém mais quer falar de futebol, só querem falar dessas coisas, né? Então, só que eles falam dessas coisas como se estivessem falando de futebol. Exatamente. E aí que está o erro. Então, aí eu fui pesquisar o que é ser um libertário. Imposto é roubo, né? PNA, né? Que mais? Fala aí, Kleber. Conceitos, né, de libertarianismo. Eu falei, puxa, acho que eu sou libertário também. A ideia de que as consequências dos seus atos são suas, mas as decisões não necessariamente são suas, né? Então, o ser libertário, na minha visão, nada mais é do que se eu tenho que tomar a decisão, eu tenho que buscar conhecimento necessário para tomar a melhor decisão possível. Então, a responsabilidade da consequência vai ser minha, então a decisão também vai ser minha. E essa busca pelo conhecimento é sempre fabulosa, né? Sempre traz monte de informações e você pode usar para qualquer coisa na sua vida. Por exemplo, é interessante quando você tem conhecimento sobre o Império Romano, quando alguém vai falar de política para você, você fala, peraí, mas isso aí já fizeram lá durante o Império Romano e não deu muito certo. Quais as chances disso dar certo agora de novo? Talvez não dê.
aí essa nossa interação. Ele falou, ele jogou no ventilador que ele era libertário. Eu peguei o conceito libertário, tirei a raiz quadrada, integrei, derivei, eu fui lá e... Mas caramba, o que diferencia um libertário? Sonhador, um cara que... eu sou um libertário. Daquele cara que exerce, que toma para si a responsabilidade de ser um libertário e segue e pratica isso de verdade. Como é que você faz? O libertário, por exemplo, fala que lavagem de dinheiro não é crime. É um crime sem vítima, não é isso? Exato. Sendo. Lavagem de dinheiro é um crime sem vítima. Você vai falar isso para alguém que não seja iniciado no assunto, que não entenda essas coisas, eu falo, você está no PCC, cara? Você é bandido agora? Eu não quero mais nada com você. Não é isso. Então, você tem que entender que conceitos de libertarianismo, eles preferem um governo mínimo, preferem a menor interferência do governo na vida dos cidadãos. Que a interação entre as pessoas, essa dinâmica, que é, vamos dizer, orgânica, que é válida. A validade está aí. O governo, ele é uma burocracia, ele é uma invenção, ele é uma engenharia social que impõe as vontades dele sobre uma maioria, uma minoria organizada que impõe vontades sobre uma maioria que está... e geralmente é para beneficiar um pequeno grupo, né? Não a todos. O Brasil nunca foi uma democracia e não é. Também não é uma ditadura, ele é uma oligarquia que sempre foi. Ele sempre foi uma oligarquia. São pequenos grupos que ora mandam aqui, mandam ali, e se você leu a República do Platão, você vai entender que a oligarquia é o último passo antes da pior parte que acontece, que é a democracia, né? Porque tudo começa na República. A democracia é a República que falhou por conta da oligarquia, né? Meu Deus. Então, mas é engraçado o Fábio dizer isso, porque é muito fácil você... usar uma determinada ideia, como, por exemplo, se imposto é roubo, lavagem de dinheiro não é crime, parece que funciona, só que não é isso, porque isso você está se utilizando de apenas uma das ideias e não do conceito como um todo. Porque a lavagem de dinheiro, dependendo da origem do dinheiro, é um crime, porque se a origem do dinheiro é criminosa, aquela lavagem de dinheiro também é criminosa. Então, tem que tomar muito cuidado justamente por isso, e é por isso que eu às vezes evito... Agora, quando eu conheci o Fábio, eu era mais novo, eu falava que eu era... Agora, às vezes eu evito usar o termo para que as pessoas não confundam, porque existem pessoas que usam o termo e deturpam, né? Porque usam só o que lhe convém. Só a parte... Exatamente. E esse foi o conceito... O conceito de libertário para criar o que vocês criaram? Foi a base? Foi a busca de saber como seria, na prática, ser um libertário. Porque, na teoria, a gente tinha muito lugar aí, né? Muito lugar comum e muito lugar de sonho. Tá, isso é sonho. Imposto é roubo. Lógico, eu tenho que pagar meu imposto. Como é que eu não vou pagar? Eu vou preso se eu não pagar meu imposto. Né? Eu vou sofrer alguma consequência. Você não pode ignorar as consequências. Pode ignorar a verdade, mas não as consequências. Tá certo? Então, como eu vou praticar o libertarianismo sem sem infringir nenhuma norma legal, vamos dizer? Porque eu estou aqui no Brasil... Tenho que seguir as regras aqui. Eu tenho que seguir as regras aqui. E isso o libertário reconhece. Eu estou em um lugar, eu tenho que reconhecer as regras daquele lugar. Eu vou na sua casa, eu tenho que observar as regras que você impõe lá na sua casa. É isso. Eu não gostei de alguma regra, eu vou embora. As pessoas às vezes confundem eu tenho o direito de não fazer uma coisa com gritar para todos ouvirem que eu não gosto daquilo. Se você não gosta daquilo, não vá lá fazer. Exatamente. Simples assim. Você não precisa brigar com quem está fazendo. E aí acho que é por isso que o Fábio achou que eu era meio hippie, porque as pessoas têm o direito de fazer o que elas querem. Mas não é bem assim. Acho que não é assim, não. Acho que não, eu nem sei. Né? Não sei. Eu acho que é um pensamento mais... Libertário, vamos libertar, sei lá, vamos libertar. Vamos deixar tudo livre. E não é o exato contrário, porque você assume a responsabilidade por você. Então, os outros estão livres de responsabilidades para com você. Mas eles não estão livres das responsabilidades deles, né?
E é isso que às vezes as pessoas confundem. Confundem. Então, Então vocês criaram a Estrasa baseada nisso. Mais ou menos, aí vamos chegar lá. Então, essa busca por esse ideal de vida, né? Eu não quero ser um escravo do Estado. Como é que eu faço para não ser um escravo do Estado? E, ao mesmo tempo, eu também não quero impor a minha vontade a ninguém. Você está bem assim? Você acha que o papai Estado vai resolver a sua vida? Você acha que você vai se aposentar? Beleza. Mas tem gente que está preocupada e não sabe. E se a gente falar o que é a realidade, o governo te escraviza por meio do discurso, por meio do sistema monetário, por meio dessa corrida de ratos que a gente vive no dia a dia, né? Que é você paga tudo que o governo deveria te dar em troca dos impostos e ainda no final ainda paga imposto. E você tem que apurar o imposto. E ainda paga o serviço. São obrigações acessórias, né? Você tem que apurar o imposto. Para muita gente é uma dor maior do que pagar o próprio imposto. Então, agora, esse ano, parece que vem um imposto a cada mês. Esse ano de 2025, nós estamos tendo um imposto novo a cada mês, né? Foi a reforma tributária, agora tem uma medida provisória 1303 aí sobre impostos sobre os investimentos, né? Que deixou todo mundo de cabelinho em pé, né? Graças a Deus venceu, né? Mas ela foi prorrogada, né? Até o dia, se não me engano, até o dia 8 E até lá outubro, todo mundo fica respirando, né? Faz o que agora? Que decisão tomar? Pois então a gente fica à mercê, né? À mercê desse sistema. E esse sistema não é exclusivo do Brasil. O mundo inteiro é assim. É o chamado sistema Fiat, o sistema Fiat monetário. Fiat porque faça-se, você confia no Estado que o Estado vai prover para você um sistema justo de meio de troca e que nada está mais longe da verdade do que isso. Então, ao examinar a questão libertária de qual é o papel do governo, de qual deveria ser o papel do cidadão, de como eu poderia me posicionar em relação a coisas que eu acho injusto ou injusta, discutindo isso com o Kleber, fica a conclusão óbvia que a gente chegou é que o sistema monetário ele é um dos principais grilhões que mantém o cidadão preso a essa ideia de que o governo deve gerir as coisas, deve gerir tudo, deve gerir sua vida, deve mandar, deve fazer e desfazer. Então, e se você não paga o imposto, você é o malvadão, você é o... E repare que nas nossas conversas a gente nem falava sobre a parte da vaidade do sistema monetário, que é você não está preso porque você quer ter um carro melhor ou você quer ter um apartamento na praia. Não. Mesmo não correndo atrás desse tipo de coisa, você está preso a alguma coisa, a um mecanismo que... são duas coisas, né? Tem a parte da teoria da conspiração de que podem argumentar que ele foi criado dessa maneira de propósito. Ou o Titanic, a história do Titanic. Ou ele foi criado dessa maneira e não pensaram na consequência. Então, as duas coisas podem ter ocorrido, e aí quem quiser discutir a teoria da conspiração, me chama, que eu adoro. Eu vou gostar muito de ouvir, qualquer que seja a sua teoria. Grava essas coisas. Não podemos trazer a público, mas podemos conversar no particular. Sim, exatamente. Ou simplesmente que ela tenha sido criada dessa forma, e sem se pensar nas consequências. Só que agora, depois de anos, né, a gente consegue visualizar as consequências e falar, opa, peraí, se isso está acontecendo, como é que eu posso me proteger disso? E aí vem a ideia de reserva de valor. Se eu tenho uma reserva de valor, eu consigo diminuir o impacto desse sistema na minha rotina diária. Né? Como é que era antigamente? Como que era antigamente a reserva de valor? As pessoas poderiam confiar no seu dinheiro e o governo não fazia ideia do quanto que você tinha, quanto que você não dava para rastrear. fazia, Hoje a não dava para rastreabilidade rastrear. logo mais tem o Drex, né? Porque as moedas cunhadas eram cunhadas com algo de valor. Então, o valor era
embutido Valor intrínseco, na própria moeda. Tanto que o Império Romano, trazendo, né, que eu falei que tudo que aconteceu lá atrás pode acontecer de novo, quando o Império Romano um imperador decidiu tirar o ouro e usar um outro metal menos valioso no lugar da moeda, automaticamente a inflação começou a aparecer. Eles, mas como isso aconteceu? Você tirou o real valor da sua moeda, automaticamente isso vai acontecer, né? Então, e desde 1971 que o padrão ouro não vale mais, né? O padrão ouro não é mais O lastro. fim do Bretton Woods. O Nixon decretou o fim do Bretton Woods. Já não valia, né? Antes para os americanos. Então, ele já imprimiu dinheiro aí para à vontade, os países que guardavam dólares e tinham a promessa de que teriam uma quantidade X de ouro esperando por eles, se eles quisessem, essa promessa foi um calote. Então, mas essa é uma das histórias que a gente conta, que a gente gostaria de contar para todo mundo. Para quê? Porque quando a gente fala dessas coisas, a pessoa é mesmo? Não, mas eu não sabia. Mas, poxa vida. E não sabe da consequência no dia a dia. Consequência do dia a dia, como aquilo afeta a pessoa. É difícil você... Assim, nós que somos libertários, nós temos um caminho a seguir. Mas a pessoa, quando ouve esses problemas, ela vai se tornando libertária. E é um processo que vai levando um passo atrás do outro. Poxa, eu aprendi isso aqui, eu fiquei um pouquinho mais libertário. E quando ela vê... Quero um pouquinho mais. Ela está gritando imposto é roubo. Não é, porque aí você começa a pegar gosto, aí você vai ler um Milton Friedman, né? Um Ludwig von Mises, né? E começa a trazer mais informações. Na parte econômica, né? A economia está muito intrínseca, ela está bem intrínseca, né? Não é questão de costume, não é questão de... sujeito casou com um cara do mesmo sexo, nada a ver. Nós somos... nós olhamos a parte que permite você ter liberdade. E liberdade efetiva é você controlar os seus recursos da forma como você acha melhor. Até porque, filosoficamente falando, quando você não controla nem os seus impulsos, por exemplo, a sua vontade de comer algo ou de beber algo, você é escravo daquele impulso. Então você também não é livre. De consumir algo. Então você também não é livre. Então o libertarianismo além dessa visão econômica, tem também a visão do ser humano. Ele fala do estoicismo, né, que é justamente abrir mão de determinadas coisas em nome do crescimento interior. Hoje você vê um monte de jovem falando que é estoico, mas está fumando vape por aí não é ser estoico, né? Aí não adianta nada. O estoicismo é o crescimento do ser humano enquanto ser humano. É o cara que, ao invés de ir buscar prazeres imediatos, ele está buscando conhecimento para que, no longo prazo, ele se transforme num ser humano melhor. Então, não vem falar que é estoico se está se divertindo Existem por aí na noite. Vários outros conceitos que assim, conversam, a gente busca, bebe de várias fontes, né? E das várias fontes que a gente bebeu, sistema monetário, a gente destrinchou para nós entendermos essa parte filosófica também, como se tornar um ser humano livre das amarras dos seus desejos, né? Do que o desejo, ele tem uma parte boa e uma parte que é muito escraviza você. Sim. Se você não controlar ele, você é simplesmente um outro escravo. Mas o pior é ser o escravo de um outro ser humano pelo sistema monetário, ou então, pior ainda, por um conjunto de valores da sociedade que estão difusos aí, né? Nós temos uma engenharia social que está em andamento desde do golpe de 64, né, que seria uma revolução, o golpe, eu não vou entrar nesse contexto, em que os militares, eles, de certa forma, desmontaram uma carnificina que iria correr entre esquerda e direita aqui no Brasil. Eles tomaram o poder, só que eles, como tecnocratas, tecnicistas que são, colocaram na figura do Estado o organizador, o provedor, o dirigismo,
que é próprio de países comunistas. Não são muitos diferentes. Então, os líderes socialistas, quem praticou crimes naquela época, essas pessoas foram exiladas, mas a ideia deles foi absorvida pela academia. Então, a academia ela propagou ao longo de décadas e foi propagando para a mídia e para a sociedade valores que são próprios deles. Então, hoje em dia, o brasileiro médio acha que ele precisa se aposentar, pagar o INSS e se aposentar pelo Estado. Que o Estado, você pode ver, tive um problema com o meu carro, deveria ter uma lei para isso. Não, cara pálida, não precisa ter lei. Não precisa ter lei para nada. Não vamos colocar o Estado para regular uma coisa que eu posso conversar com você e a gente chegar num acordo. Né? Deveria ter uma lei para regular as relações de trabalho. Agora, o pessoal, entregadores de iFood, querem colocar o Estado novamente regulando uma atividade que ele não deveria. O Estado não faz nada de bom. Nada. Tudo que ele faz, ele é só um peso. Ele desorganiza coisas que naturalmente se organizariam. Tem uma fricção inicial, se forem entre duas pessoas, forem trocas, se forem trocas livres, eu estou trocando uma coisa que para mim tem mais valor que para você, e você está recebendo uma coisa minha que para você tem mais valor, são trocas livres. E essa é a beleza da coisa, né? Ela já está justificada. Se você chama um terceiro para regular essa relação, esse relacionamento, vai dar ruim. Em alguns casos, não. E o brasileiro acha que a regra... Às vezes precisa de um mediador. O mediador, você pode chamar um mediador. Se eu concordar com você, chamamos o mediador. Mas, a priori, o que você vai buscar? Eu quero uma lei. Eu quero que o Estado regulamente isso. Eu quero que o Estado regulamente rede social. Eu quero que o Estado regulamente quantas vezes que eu tenho que ir para o escritório. Eu quero que o Estado regulamente... Entendeu? É uma conversa profunda. A mentalidade do brasileiro é pedir para o Estado entrar na vida dele. Mas e aí você começa a processar como isso na prática funciona. Aí você imagina, eu nem sei quantos senadores a gente tem hoje, são 581. 581. Não, 81 senadores, e são 560 deputados, acho, alguma coisa assim. Você imagina quanto custa manter 81 senadores por ano, com os seus benefícios, com os seus salários? Seus puxadinhos. Quanto custa manter 81 pessoas que vai discutir se você tem que trabalhar 6 dias na semana e folgar um, ou se você tem que trabalhar 5 dias na semana e folgar 2? Você acha que vale pagar esse valor, manter um prédio com 80 pessoas e os seus assessores e todo o custo envolvido nisso, quando você simplesmente pode decidir com o seu patrão, e aí, mas tem que proteger... Cara, a melhor proteção quem faz, de novo, é você. Com conhecimento, né? Exatamente. Conhecimento. Só que o conhecimento, ele não é... Não é que ele não é acessível. Para quem não tem a base, buscar informação fica difícil. Eu acho... Esse é o nosso caso do Straza. Essa é a missão do Straza. Esse é o lance, porque você não sabe nem o que é que você precisa procurar. Então, esse é o ponto. A gente estava focado muito nessa questão, poxa vida, o libertarianismo, ele abre os olhos de tanta gente. Vamos compartilhar essa ideia, né? E todo libertário, a hora que começa a estudar libertarismo, passa o sistema financeiro e acaba no Bitcoin. Chegamos onde queríamos uma regra falar lógica. de Bitcoin. É um buraco negro o Bitcoin. Criptomoedas, de uma forma em geral. Porque eram pessoas que tinham essas dores, eram libertários, eram cyberpunks, lá na década de 80, que já tinham essas dores. Queriam a liberdade através da criptografia. Exatamente. Inventaram um negócio chamado Pretty Good Privacy, né? Que era o início popularização
da criptografia assimétrica, de chave pública, chave privada. Isso é criptografia assimétrica. Por quê? Porque o governo estava se metendo demais. Teve até aquela história do... Isso na década de 80. As do pessoas queriam se comunicar, era o início da internet, nos anos 90, nos Estados Unidos, o governo queria ficar espiando e-mail de todo mundo. Não, e o governo americano ele não criou uma lei que proibia a criptografia? Sim, chegou um momento que eles proibiram exportar a tecnologia de criptografia sob pena de prisão, né? Naquela época. E o pessoal não parou na criptografia, que outras aplicações a criptografia poderia ser usada para... Aí a gente volta naquela questão, como ser um libertário na prática. Usar criptografia. O Bitcoin é considerado? Tem bases criptográficas, ele é todo baseado em criptografia. E ele é uma alternativa ao sistema monetário vigente, Fiat. Mas vamos chegar lá. A gente tem ainda um longo caminho, porque essa foi uma descoberta. Eu comecei a mexer com Bitcoin em 2018. Já estava mais com... Assim, o valor já era legal, já estava num valor bom. Você foi antes ou depois? Eu comecei antes, mas numa escala muito, muito pequena. E eu comecei, por incrível que pareça, eu comecei comprando Bitcoin. Depois eu fui descobrir o que era. Então a gente... Primeiro comprou para depois saber o que é. Primeiro comprei para depois saber o que era. Eu olhava para o Bitcoin com a visão de investidor. Eu tenho a ação tenho ação da Vale, eu tenho ação da Petrobras, eu tenho Bitcoin, e eu tenho uma renda fixa. Eu comecei a olhar o Bitcoin como se fosse um investimento, um investidor. E essa era a diferença, porque eu não tinha investimento. Eu não era uma pessoa que investia, porque eu era... O meu investimento sempre foi outro. Eu sempre gastava todo o meu dinheiro viajando, aprendendo coisas novas. Que é um super investimento. Sim. É uma forma de... Aliás, ninguém toma esse. Esse ninguém te pega. Mas eu confesso que eu gostaria de ter começado a estudar investimento antes. Porque eu teria gasto do mesmo jeito. Sim, mas com mais liberdade financeira para gastar ainda mais. Né? Uma decisão consciente. Né? Uma decisão o libertarianismo prega essas coisas. Exatamente. Né? E aí, ao invés de ir para Firenze e ficar 3 meses estudando, eu teria ficado 6. Porque eu teria juntado melhor o meu dinheiro, eu teria utilizado melhor o meu dinheiro e teria ficado 6. E aí eu teria visitado muito mais a casa do Dante Alighieri. Mas naquela época, você pergunta, você comprou Bitcoin em 2018? Eu falei, não. Mas começou a estudar. Eu vou estudar mais sobre isso. Então, ele ficou estudando. Se eu tivesse conhecido o Kleber antes, eu teria comprado para depois estudar. Entendeu? Isso então, é bom. foi aí que começou a nossa jornada, né, essa vontade de abrir os olhos das pessoas com a ferramenta da informação, a informação honesta, nua e crua. É assim que você tem que caminhar. Assim. Porque eu não quero te vender nada, cara. É isso aqui. Eu quero te vender informação. Porque a gente... e aí, Fábio, até me corrija se o meu entendimento da sua visão também é essa. Mas, por trabalhar no segmento bancário e visualizar a maneira como os produtos bancários são organizados e comercializados aqui no Brasil, se utilizando, inclusive, da falta de conhecimento das pessoas, eu me senti meio que com vontade de, talvez as pessoas precisem ter essa informação do como um produto bancário é organizado, como o sistema financeiro, como o Fiat, que o Fábio mencionou, funciona, para que essas pessoas possam tomar uma decisão melhor e não fiquem consumindo esse tipo de produto, porque só vai levá-los a terem mais problemas financeiros ainda. Inclusive, soluções para problemas financeiros são organizados de forma a trazer mais problemas financeiros para as pessoas, e o fato das pessoas não terem o conhecimento necessário para saírem do buraco as coloca ainda mais no buraco. O Fábio falou mais cedo sobre a aposentadoria. Eu acredito, eu estou tirando da minha cabeça isso, não li em lugar nenhum, não, mas eu acredito que pelo menos 60% da população brasileira
nem se preocupa com a aposentadoria porque eles estão pensando no que eles vão comprar o mês que vem. Eu diria que eles estão pensando que eles vão comprar para comer na janta. Exatamente. E aí, se 60% da população está preocupado com o que eles vão comer hoje, se eles vão ter o que comer o mês que vem, eles não têm que se preocupar com a aposentadoria mesmo. Não tem como nem pensar. Mas existe a necessidade de que eles se preparem para que eles passem para o próximo problema, que é o pensamento da aposentadoria. Então, se você se organizar financeiramente, e aí as pessoas, mas eu não tenho nem o que comer o mês que vem, como é que eu vou pensar em investimento? Nem 1% da população que tem acesso à informação se prepara adequadamente para face a esse mundo moderno, mundo fit de dinheiro lastreado em dívida, que se lastreia noutra dívida, e é um castelo de cartas. Nada disso tem valor real. Um exemplo disso é o que aconteceu em 2008. Dívida que, em cima de dívida, os CDOs. Aí que o Bitcoin nasceu, na verdade. Né? Isso conversa muito com o Bitcoin, a crise subprime. O famoso paper, né, do Satoshi Nakamoto, ele foi publicado no finalzinho de 2008 e o primeiro bloco foi minerado em 2009. É tão bonitinho ver minerar, né, os bloquinhos, né? Como naquele minerou no computadorzinho dele naquele lá. computadorzinho deve ser muito bacana. Então. A gente logo mais a gente está encaminhando aqui para encerrar. É uma pena, porque dá vontade de ouvir vocês muito, né? E é sempre um grande aprendizado. Recentemente, vocês deram um curso sobre todos, né, abordando e tentando trazer essas informações para ensinar pessoas a... O nosso curso era sobre Bitcoin e usos práticos, né? Uso prático, o que mas que era, muito desde mais... a história, de contexto. E né? com os conceitos, que foi muito bacana, porque trouxe informações que a maioria ali não sabia, nem imaginava do que estava se falando. Eu brinquei com a galera lá. Eu brinquei com a galera lá, não sei se vocês se recordam. Eu cheguei e falei para eles, olha, eu enganei vocês. Vocês acham que eu vim aqui falar de Bitcoin? Não, eu vim falar mal do governo. E trouxe uma clareza de pensamento. Eu, pelo menos, aprendi muito, trouxe muito mais também para a visão de negócio, principalmente fora, como é que o mercado impacta, inclusive como você pensa em negócios. Eu achei muito incrível. E logo mais temos mais um curso, mais um encontro. A gente chama de Bitcoin Friends and Family. E que são só para convidados, só pessoas de fato que precisam estar numa listinha, tá, gente? Essa listinha lá é super limitada. Vai ser no dia 4 de outubro. A gente está pensando em fazer uma ampliação, mas por enquanto nós estamos testando ainda essas interações, porque a gente não quer perder a proximidade com as pessoas. Né? Nem dá, né? Pelo tema e como vocês abordam o tema, precisa dessa interação. Não dá para ser algo online e falar... Falar de Bitcoin está cheio. Trazer o Bitcoin no contexto libertário, no contexto de como o sistema monetário te escraviza e abrir os seus olhos, você não vai enxergar o Bitcoin mais como um mero investimento, mas como uma forma de sair dessa corrida de ratos. Porque o Bitcoin ele não é um investimento, na verdade. Ele é uma segurança, ele é um hedge. Ele é uma saída. É uma saída? É uma saída também de como você pensar o seu dinheiro. Existem outras. Existem poucas. Mas ele é uma Tem um conceito que eu adoro. Podemos falar dele? Das 3 bandeiras ou não? Sim. Então vai. Para encerrar, o conceito das 3 bandeiras. Contem para mim como é o conceito, para as pessoas entenderem também. E elas começarem a sinalizar um pouquinho assim do que é esse conceito, porque eu achei sensacional. O conceito está crescendo, né? Porque era conceito das 3 bandeiras, das 5, das... Já está em 5? Já está na 7ª bandeira. A última vez que eu vi, estava na 7. Eu prefiro continuar na Vamos falar das 3 para o pessoal entender, né? A jurisdição onde você ganha o seu dinheiro tem que ser diferente da jurisdição onde você gasta o seu dinheiro, que é diferente da jurisdição onde você preserva o seu patrimônio. Traduzindo. Onde você mora, onde você trabalha e onde você gasta. Onde você mora, para quem você trabalha, de onde vêm os recursos
do seu trabalho e aonde você vai fazer a sua poupança. Me perdoem aqui as pessoas que trabalham com isso. Eu não sou especialista, mas eu amo essa ideia das 3 bandeiras, porque hoje... Eu também gostei demais. Hoje, com a digitalização de tudo, né, os nômades digitais, tudo, quem tá na pessoal, né, a geração Z já está muito mais na frente aí do que nós, que somos a geração X e Y. Então, para essas pessoas é tão natural trabalhar para a gringa, trabalhando aqui no Brasil. Isso que eu ia falar. É como se eu, por exemplo, brasileira morando no Uruguai, trabalhando para a gringa, remoto, né? Remoto, e investindo meu dinheiro. Aí é a parte que o pessoal se enrosca. Porque vamos dizer assim, os educadores financeiros, os influencers, né? Você pode ver que são ciclos. Quando a taxa de juros no Brasil estava baixa, lá em 2016, né? 2016 até 19, né? Começou a baixar mesmo com o tempo. Durante a pandemia, a taxa de juros foi caindo, então a moda era colocar o dinheiro na B3. A bolsa estava estourando, né? Então o pessoal comprou de tudo que eles podiam. Até? Aí agora, depois que mudou o governo, nós estamos num outro cenário mundial, inclusive, né? A taxa de juros é 15% ao mês. A bolsa não é tão atrativa mais, inclusive os papéis estão aí, né? Estão todos depreciados em relação aos seus... Agora é uma hora de comprar, por exemplo? Para quem nunca fez nada? Eu não me arrisco. Não. Porque, assim, vai depender da sua tese financeira. Né? Entendi. Uma coisa que eu aprendi de diversas fontes é que você precisa ter a sua tese. Eu tenho a minha, você tem a sua. E eu tenho a minha. E cada um acredita no seu. E faz e toma suas decisões. Seu. As suas práticas finas de alocação de capital, vamos dizer assim, são que nem roupa de baixo. Eu tenho uma cueca do Bitcoin. Elas são muito especiais. Eu tenho uma cueca do Bitcoin. Na verdade, é uma tanguinha hoje. Mas a tendência é que ela cresça, né? Ela vire uma samba canção, não sei o que existe ainda, né? Então, ela vai crescendo. E assim como o Bitcoin pode ser encarado como investimento, como hedge, você encara suas teses de alocação de capital de acordo com o que você acredita. Eu não me atrevo a dizer faça isso, faça aquilo. Mas não é uma matemática também? Muito mais uma matemática do que matemática você pode usar para provar qualquer coisa que você acredite. Então, eu costumo brincar que em estatísticas, se você torturar os números da maneira correta, ele confessa o que você quiser. Se você bater nos números de um jeito, ele vai falar o que você quer. Você pode procurar na internet e você vai ver vários influencers dizendo aposente-se no Bitcoin com 0,1 Bitcoin. Tá cheio aí. Então, existem vários modelos matemáticos. E tem um modelo matemático por trás disso. E a pessoa leva aquilo, que a pessoa vai conseguir fazer. A pessoa leva aquilo como verdade, achando que a valorização do Bitcoin do passado vai se reproduzir no futuro. Não vai. Sabemos que não vai, né? Não vai. Ela pode... Mas pode ser que para a pessoa seja um resultado interessante. Ela está disposta a correr o risco e aceitar esse resultado. Essa é a tese de investimento, a tese de alocação do capital. Ela precisa... Está casada com a pessoa, precisa estar de acordo com o que ela acredita e o apetite de risco dela. E mais do que isso, né, Fábio? A gente tem que extrapolar que a pessoa tem que ter conhecimento de qual é a consequência do investimento dela se ela estiver errada. Então, é assim, se você alocou uma certa porcentagem do seu patrimônio num ativo, seja ele Bitcoin ou qualquer outra ação, e ele desaparecer por algum motivo, qual é a consequência disso para você? Você tem que saber. E você só pode tomar a decisão de investir sabendo qual será a consequência. Repara que tudo volta para a consequência, né? Sim. E essa é a maravilha do libertarianismo, que você só é liberto quando você tem conhecimento suficiente para saber qual vai ser a consequência da sua ação. E se você está... Que tem o menor impacto possível, né? Ou se você... Porque você pode ter um impacto gigante, mas você está disposto a aceitar aquele impacto. E aí, se você está disposto... Dinheiro é uma coisa... A gente pode falar de assimetria do Bitcoin. Ele tem um risco pequeno em relação a um potencial crescimento gigantesco. A gente pode falar disso, mas a pessoa ela não está, de repente, disposta a esperar pelo tempo de materializar esse cenário.
ela tem outras demandas, ela tem outras preocupações. Então, a gente não vai querer vender nada. Nós não somos influenciadores financeiros, longe disso. Nós queremos... São educadores. Nem financeiro. Não é financeiro, Não é mas financeiro. educadores e de trazer a informação como ela tem que ser apresentada. Nós vamos... A nossa compartilhar ambição, o conhecimento. A nossa ambição é que as pessoas se tornem libertárias. O Bitcoin, ou o ouro, ou sei lá o que for, a parte monetária da vida dela vai ser uma das decisão formas. É dela. um caso de uso para se tornar libertário. É um movimento real para se tornar libertário. Exato. E como financeiramente você se torna libertário? Entendendo o seu gasto. Você tem o controle do seu gasto anual? Quantos por cento da sua renda você gasta com moradia? Quantos por cento você gasta com ativos? Quantos por cento você gasta com educação? E aqui é fundamental a pessoa entender que vai ter uma consequência ela investir em educação. Se ela investir 20% da renda dela em educação, significa que ela tem a possibilidade de aumentar a renda dela depois de 2 ou 3 anos. Vou citar um exemplo. Se você... Vou usar um exemplo pessoal. Eu gosto muito de usar um exemplo pessoal. Na década de 90, eu trabalhava numa farmácia e falava inglês. Eu fui trabalhar em um hotel porque eu gastei tempo e dinheiro aprendendo inglês. Da noite para o dia, eu passei a ganhar... Poliglota. Ele fala inglês, francês. Não, on ne peut pas dire que je parle français. Não, c'est pas vrai. Je ne sais pas. Mas, então, o exemplo é o seguinte. Da noite para o dia, eu passei a ganhar 4 vezes o que eu ganhava na farmácia. Porque eu investi. A consequência do tempo e do dinheiro que eu gastei investindo nesse conhecimento me trouxe retorno financeiro. E é esse o tipo de conhecimento que a gente quer passar. Não apenas o conhecimento sobre o mercado financeiro, mas também o conhecimento sobre qual é a consequência de se adquirir mais conhecimento. E esse, na minha cabeça, é a principal função da plataforma Estrada. Esse é o Kleber sonhando. O Fábio, ele pega o caso de uso. Como é que eu uso, vou enfiar o libertarianismo na cabecinha da pessoa? Eu vou pegar o Bitcoin, eu vou falar que o governo faz com você, e pega você e crau, né? E aí a pessoa vai se tornar libertária ou... Na dor, porque... Não pelo sonho do Kleber, não exato. pelo sonho do Kleber, mas o sonho do Kleber, ele é bonito, ele é, vamos dizer assim, inspirador. Mas não é prático. Um tem que inspirar e o outro tem que, né? É uma compensação, né? Então, e martelar lá o conhecimento. Então, assim, você pode acertar a sua vida com a teoria das 3 bandeiras, com o Bitcoin, sendo responsável financeiramente, observando suas contas. Existem vários caminhos. Só para fechar a teoria das 3 bandeiras, imagine o seguinte, ela te dá a possibilidade de você receber o seu salário numa moeda forte, como o dólar, de você morar num país onde o custo de vida é baixo, como o Paraguai, por exemplo, e você ter o seu domicílio fiscal num país onde os impostos são baixos, como Dubai, Singapura. Tem vários. Aí vai variar do time zone. Hoje eu tenho várias lições de casa para fazer e essa vai ser uma delas. Estamos caminhando para o final. Quero saber que mensagem você quer deixar e que mensagem você quer deixar. E onde a gente encontra o Estraza, no Instagram, no YouTube, WhatsApp, já tem, não tem? Como é que tá? Por enquanto, só na nossa rede WhatsApp. Tá nascendo, vai aparecer no YouTube, no Instagram. Dia 4. Tá bom. No dia 4 de outubro, nasce a plataforma com conteúdo, tanto no Instagram como no YouTube. E a mensagem, eu quero ouvir a mensagem do Fábio primeiro. Mensagem do quê? A sua Que mensagem mensagem final. você quer deixar para A mensagem final, imposto um é roubo. Um convite, qualquer mensagem. Acompanhe a gente, né, para mais detalhes. Vocês não vão se decepcionar. Nós não queremos influenciar você, nós só queremos mostrar a verdade, assim, contrapor vários conceitos, vários valores que talvez você sempre acreditou na sua vida e que talvez
Nem tenha parado para pensar, né? Nem tenha Sobre. parado para pensar, toma como verdade e eles estão te causando várias dores sem que você tenha feito a associação entre o que você acredita e as dores que você está tendo. Você culpa uma terceira pessoa, você culpa sei lá quem. Nunca a si mesmo. Nunca a si mesmo, nunca. Essa né? eu sei. Então, essa é a nossa proposta. E nós vamos lançar essa plataforma e vai ter lá casos de uso com Bitcoin, casos de uso com 3 bandeiras. Nós vamos falar de filosofia também, nós vamos falar... A ideia é abrir a cabeça. Expandir, né? Esse conhecimento. Muito Abrir a bacana. cabeça. Muito obrigada, Fábio. Uma delícia sempre conversar com vocês. Eu aprendo todas as vezes. Agora você, Kleber, me conte. O que você quer eu também deixar de aprendo mensagem? com você, Bia, bastante. Aprendo muito É com que o Fábio. o aprendizado comigo é completamente... Networking. A minha mensagem, o Fábio já disse que eu sou um sonhador, então a minha mensagem é: assuma a responsabilidade pelos seus atos e você vai perceber a diferença gigante. E, para complementar isso, venha para a nossa plataforma, adquira um pouco do que a gente tem para compartilhar. Converse conosco, mande recados, porque a gente sabe que a gente também tem muito que aprender com vocês. Verdade. E a partir do momento né? que o nosso conhecimento ajudar vocês, compartilhe conosco o que está ajudando, eu vou ficar muito feliz. Mesmo. É muito bom, né? Ajudar é muito bom, expandir, levar informação é tudo muito bom. Muito obrigada. A conversa foi uma delícia. Vamos precisar, talvez, de mais umas 3 ou 4, porque aquele dia a gente ficou umas 5 horas. 5 horas e falou um tiquinho, né? Então, a gente precisa, pelo menos, trazer... Só a introdução. Só a introdução. E a gente marca para ter mais conversas, para a gente conseguir, de fato, né? E devagarinho mostrando também o conhecimento de vocês. Talvez entrar mais no detalhe do libertarianismo, talvez entrar mais no detalhe filosófico da nossa ideia, ou mais no detalhe financeiro, com detalhes de como se organizar financeiramente antes de começar a investir. Eu acho que as pessoas podem deixar nos comentários depois no vídeo, lá no YouTube, o que é que vocês querem saber, o que mais chamou a atenção, o que vocês nunca tinham ouvido falar e escutaram aqui hoje, de repente algum termo também que vocês comentaram e que ninguém sabe, que eu imagino que deva ter. Então, assim, comentem, façam perguntas que eles vão responder, não sou eu, tá? Muito bom. Obrigada. Que Até delícia. mais. Obrigado, Bia.